As paz, amados, vamos a mais um capítulo do livro Paixão pelas Almas, capítulo 4, e o título é Poder do Alto. Poder do Alto. O Espírito Santo é capaz de fazer a palavra alcançar tanto êxito como nos dias dos apóstolos. A palavra alcançar êxito. A pregação da palavra ser exitosa. Aleluia. Ele pode salvar centenas ou milhares de almas, mas pode também salvá-las uma a uma ou ainda de duas em duas. A razão por que não somos mais prósperos é que não contamos com o Espírito Santo entre nós, em poder e energia, como nos tempos primitivos. Não contamos com o Espírito Santo entre nós. Tremendo isso. Se contássemos com o Espírito Santo para selar o nosso ministério com poder, isso significaria que pouco valor daríamos ao talento humano. Os homens podem ser pobres e sem formação acadêmica. Suas palavras hesitantes e gramaticalmente erradas. Se nelas, porém, o poder do Espírito estiver soprando, o evangelista mais humilde será mais bem-sucedido do que o mais erudito dos teólogos ou o mais eloquente dos pregadores. Aleluia! É o extraordinário poder de Deus, não os talentos humanos, que proporciona a vitória. É da unção espiritual extraordinária que precisamos. É da unção espiritual extraordinária que precisamos. Precisamos da unção, da presença, do apoio, do agir, do mover do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Amém? Então é disso que precisamos, continua aqui Oswald. Não de poderes mentais extraordinários. É disso que precisamos, da unção. Não de poderes mentais extraordinários. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual preenche o vazio da alma angustiada. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos de poder espiritual. Como consegui-lo? Do que precisamos para sermos bem-sucedidos como pastores, como pregadores, como mestres, como igreja no todo, no geral? Do que precisamos para sermos bem-sucedidos como igreja? Precisamos de poder espiritual. Como consegui-lo? Como adquirir esse poder espiritual? Se o Espírito estiver ausente, poderá haver sabedoria de palavra, mas não a sabedoria divina. Poderá haver manifestação dos poderes da oratória,
mas não do poder de Deus. A demonstração da argumentação e da lógica das escolas diversas, mas não a demonstração do Espírito Santo, a lógica convincente de seu resplendor, como aqui convenceu Saulo, próximo à porta de Damasco. Amém? Quando o Espírito se derramou, todos os discípulos ficaram cheios do poder do alto. Oh, Jesus! É o que nós precisamos, da demonstração, né, do poder do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Quando o Espírito se derramou, todos os discípulos ficaram cheios do poder do alto. E a pessoa menos culta pôde silenciar os contradizentes. As línguas que desceram como fogo foram queimando e abrindo caminho com suas chamas, ultrapassando obstáculos de toda sorte, sopradas por poderosos ventos que varreram florestas. Aleluia! Os ministros do Evangelho, de fato, precisam do poder do Espírito Santo, porque sem ele serão inaptos para o ministério. Os ministros do Evangelho, de fato, precisam do poder do Espírito Santo. Sem ele, serão inaptos para o ministério. Nenhum homem é competente para o trabalho do ministério do Evangelho mediante apenas suas aptidões e habilidades pessoais, sua erudição e experiência adquiridas dos homens. Sua eficiência vem do poder do Espírito Santo. Enquanto ele não houver sido dotado, enquanto ele não houver sido dotado desse poder, a despeito de todas as suas virtudes e capacidades, será um obreiro totalmente inadequado. Apesar de suas virtudes, capacidades mentais, capacidade oratórica, de lógica, será um obreiro totalmente inadequado se não tiver o poder do Espírito Santo. É por isso que os próprios apóstolos tiveram de se manter em silêncio até que do alto fossem revestidos de poder. Competia-lhes esperar em Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito. Antes disso, não deveriam pregar. Antes disso, não deveriam pregar. Veja a sequência. No capítulo anterior, falamos do parto de alma, de desejar, de ter angústia, paixão, desejo por ver almas sendo salvas, que leva à oração intensa, que leva ao gemido, ao desejo. E para completar esse desejo, e completar com sucesso, para que as almas sejam salvas, é necessário o poder do Espírito Santo. É necessário receber, né? Então, competia-lhes esperar em Jerusalém, até que recebessem a promessa do Espírito, a presença
poder do Espírito Santo, a presença confirmando a palavra. Antes disso, não deveriam pregar. Se os pregadores não tiverem o poder do Espírito Santo, não terão poder algum. Se nós não temos tido resultados, está faltando poder. Podemos falar em línguas, podemos crer em milagres, em dons, mas se não há resultados, não há poder. O poder se mede pelos resultados, né? Poder, capacidade de fazer, capacidade de realizar. Se não há resultados, não estamos sendo capazes, não estamos conseguindo fazer. Então falta o poder do Espírito Santo. Isso tem que nos levar a um desespero, isso tem que nos levar a uma busca, a uma entrega. Tem que nos levar a uma busca, a uma mudança. A igreja não pode estar semana após semana, mês após mês, vazia, sem gente, sem conversões, sem mudanças de vida, sem transformação. Não pode, irmão, não pode. Isso não pode acontecer. Não podemos nos conformar. Temos que nos desesperar, temos que buscar até que ele venha. Se os pregadores não tiverem o poder do Espírito Santo, não terão poder algum. Portanto, visto que os ministros do Evangelho geralmente não possuem o poder cá de baixo, é necessário que tenham o poder lá do alto. Não tendo o poder terreno, humano, pouco útil, e é imprescindível que recebam o poder espiritual, o poder de Deus. Se não tiverem o poder do Espírito Santo, que lhes pode ser dado por Deus, nenhum poder terão. Se não tiverem o poder do Espírito Santo, que lhes pode ser dado por Deus, nenhum poder terão. Todavia, quem recebeu em nossa época a unção do alto? Quem recebeu? Quem já passou por essa experiência? Ela nos foi prometida, é indispensável. Não obstante, continuamos labutando sem ela, trabalhando no vigor da carne, assemelhando-nos aos discípulos que pescaram a noite inteira sem nada apanhar. Quando não temos o poder do Espírito Santo, vamos pescar e nada apanhar. Uma hora de trabalho no poder do Espírito pode realizar mais do que um ano de trabalho na energia da carne. E o fruto permanecerá para sempre. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6. É o fruto do Espírito Santo que queremos. Ouro puro, sem escória, nada menos do que isso. Não daquela espécie que já surge condenada, mas o artigo genuíno que resiste à prova do tempo e da eternidade. Não nos interessa o fruto que encontramos nos cultos de oração e nos cultos dominicais. Será esse o tipo de fruto que estamos produzindo? A convicção de pecado e as almas andam na gloriosa liberdade dos filhos de Deus?
né? Então, nesse tipo de fruto que nós queremos e temos visto hoje nas igrejas, nos cultos, nas reuniões de oração vazias, sem expressão, nos cultos que viraram rotinas, rituais, que não há conversão em massa, diária, semanal, nesse tipo de fruto que nós queremos. Temos realmente o poder do alto? Não estou perguntando se já o pedimos. Temos pedido, temos orado, nossa igreja ora, tem orado, mas já recebemos? Se não, por que não recebemos? Temos sido eficazes? Se não, por que não temos sido? Por quê? Nem se fomos ao campo achando que já o possuímos, né? Como a doutrina, a teologia diz, já temos, já recebemos. A teologia diz, já temos o batismo com o Espírito Santo, já fomos batizados no Espírito Santo quando aceitamos Jesus, já temos o Espírito Santo. E que deu o poder dele? Onde está o Espírito Santo? Onde está esse poder que Jesus prometeu? Onde está esse poder que se manifestava na igreja primitiva? Onde? Então, já temos, vamos lá, já temos, vamos fazer. Estamos fazendo. Temos reuniões todas as semanas. Onde estão os frutos? Onde está o poder? Pergunto se já recebemos de fato o poder, se já passamos por essa experiência. Se não há resultados, é certo que ainda não temos o poder. Mas na nossa igreja tem unção, as pessoas caem na unção, né? Elas caem, se enchem de alegria, sim, mas os resultados, sim, e o poder de converter as vidas. Ou não estamos divulgando, ou não estamos pregando. Porque nós só saberemos se nós executarmos a ação e não tivermos resultado. Bem, estou executando a ação, estou pregando, estou convidando, estou anunciando, estou orando pelas pessoas, nada está acontecendo, então não temos tido resultados, não temos tido eficácia. É claro, se nós não fizermos nada, não podemos provar ou comprovar se temos poder ou não. Se nós não fazemos nada, não podemos medir a nossa capacidade, o nosso poder. Mas se estamos fazendo e nada acontece, nos falta poder, nos falta capacidade. Se estivermos cheios do Espírito, haverá frutos pela atuação do Espírito. Em nossas reuniões, os homens se quebrantarão e chorarão diante de Deus devido aos seus pecados contra Deus. Temos tido reuniões? Isso tem acontecido em nossas reuniões? Temos tido visitantes? Isso tem acontecido com os nossos visitantes? Talvez evangelizemos pouco. Temos pouco evangelismo. Talvez tenhamos poucos visitantes ou poucos convites. Mas nos que nós temos tido, tem acontecido isso? Tem acontecido isso? Vejamos primeiramente os frutos produzidos pelo Espírito. Para podermos crer na realidade da unção do alto. Foi o que eu falei.
vejamos os frutos, para crermos que realmente temos a unção do alto. Se não há frutos, nós não temos. É simples assim. Mas receberão poder, né? Disse Jesus. Mas receberão poder. Quando Pedro recebeu esse poder, quase 3.000 pessoas foram salvas em um momento. O mesmo aconteceu no caso de John Smith, Samuel Morris, Charles Finney e muitos outros. Sempre houve frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo está presente, quando há a presença, quando há poder, sempre haverá frutos, e frutos abundantes. Essa é a evidência, essa é a prova, não há outro teste. Se pertenço a Deus e recebi o poder do alto, as almas se compungirão sobre o meu ministério de pregação. Caso contrário, nada acontecerá de extraordinário. Seja esse o teste a que se sujeite todo pregador. Por esse padrão é que permanecemos ou caímos. Converti-me poderosamente na manhã de 10 de outubro de 1821, escreve Charles Finney. Converti-me poderosamente. Na tarde do mesmo dia, continua ele, recebi avassaladores batismos do Espírito Santo. Ele fala batismos. Então, na visão de Finney, batismos, o batismo do Espírito Santo não é quando a pessoa se converteu, ela foi batizada no Espírito Santo. Ela foi batizada no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ela já tem o batismo com o Espírito Santo. Esse não era o entendimento de Finney. E nem foi a sua experiência. Ele falou que recebeu avassaladores batismos, derramamentos, enchimentos. Num dia, no outro dia, um enchimento, uma experiência, algo diferente. Não uma normalidade. Em Atos vemos isso, Atos 2, Atos 4. Atos 2 foram cheios do Espírito, com línguas de fogo, falaram em línguas. Em Atos 4 tremeu o lugar onde eles estavam e foram todos cheios do Espírito Santo. Diz o texto, o que Filho está falando? Batismos, no plural, avassaladores do Espírito Santo, que me trespassaram, conforme me pareceu, o corpo e a alma. Imediatamente me vi dotado de tal poder do alto que algumas poucas palavras proferidas aqui e ali a vários indivíduos foram meio usado por Deus para levá-los à conversão imediata. Minhas palavras pareciam penetrar como flechas a alma dos homens, cortavam como uma espada, despedaçavam os corações como um martelo. Multidões podem dar testemunho quanto a isso. Com frequência, uma palavra dita sem que eu dela me lembrasse, depois era bastante, era bastante para infundir convicção de pecado. Ele falava palavras, nem lembrava do que falou, e aquela palavra que ele falou, muitas vezes um olhar, e tem relatos, né, disso, Finney olhando, apenas um olhar, produzia uma convicção de pecados, produzia uma convicção, um constrangimento, né? E levava as pessoas constrangidas por este poder, levava as pessoas ao arrependimento e à confissão do pecado e ao quebrantamento, né? Então, infundir, né?
era bastante para infundir convicção de pecado, geralmente resultando em conversão imediata. Algumas vezes eu me encontrava quase inteiramente vazio desse poder. Então, algumas vezes, ele diz, parecia que esse poder tinha ido embora. Ele se encontrava vazio desse poder. Se fizesse uma visita, não deixaria nenhuma impressão salvadora. Se exortava e orava, obtinha o mesmo resultado. Então, eu separava um dia para o jejum particular e oração, temendo que aquele poder me deixara. Então veja que Finney queria garantir a presença desse poder. E temendo que o poder, o tivesse deixado, temendo que o poder tivesse ido embora, será que foi embora o poder? Estou vazio. Ele separava momentos de jejum e de oração, até que ele se sentia de novo revigorado, sentia que o poder tivesse voltado. Ele continua aqui. Eu perguntava ansiosamente a Deus qual era a razão daquele aparente vazio. Após humilhar-me e clamar pedindo ajuda, o poder retornava com todo o seu frescor. É o que nós falamos de unção fresca. E temos esse frescor. Esse frescor. O que é unção fresca? O que é esse poder fresco? É resultado. Se não estamos tendo resultados, tivemos outrora, tivemos grandes resultados, mas se não estamos tendo agora, precisamos de um frescor, de uma unção fresca, de óleo fresco, de um poder fresco. Amém, amados? O poder retornava com todo o seu frescor. Essa tem sido a experiência de minha vida. Quem está falando aqui é Charles Finney. Esse poder é uma grande maravilha. Por muitíssimas vezes tenho visto pessoas incapazes de resistir ao poder da palavra. As declarações mais simples e ordinárias tiravam dos homens sua tranquilidade, como se fosse uma espada tirando-lhes o vigor, tornando-os quase tão indefesos como se estivessem mortos. Isso aconteceu várias vezes. Essa é minha própria experiência. Eu não podia elevar a voz, nem proferir quaisquer palavras objetivando oração ou exortação com vigor, mas apenas de modo muito suave, porque do contrário, as pessoas ficavam como se estivessem dominadas. Veja, a gente tinha que falar de modo suave, tinha que falar com tranquilidade, de modo suave, tinha que maneirar, senão, se exortasse com vigor, orasse com vigor, esse poder vinha e dominava as pessoas. Que tremendo! Esse poder parece que algumas vezes permeia a atmosfera da pessoa que dele está fortemente revestida. Então, aí sim, a pessoa vai, esse poder acompanha como um perfume. Muitos têm testemunhado isso na história, até os dias de hoje, como lá o pastor Ricardo Rodrigues, da Colômbia. Onde vai, esse poder acompanha como um perfume. Você bota o perfume e aonde você for, aquele perfume te acompanha. E as pessoas sentem o odor, o cheiro suave, gostoso
daquele perfume. É isso, esse poder permeia a atmosfera da pessoa que está de posse dele, mas está revestida por ele. É isso, é disso que precisamos. É isso que nós buscamos, é isso que tenho buscado. É isso que eu tenho buscado, irmãos. É isso. Não podemos nos cansar, eu não posso me cansar, eu tenho que buscar até alcançar este poder do alto. Amém? Muitas vezes, um grande número de cristãos numa cidade se vê revestido desse poder, de tal modo que a própria atmosfera do lugar parece superdotada com a vida de Deus. Pessoas de fora que chegam e passam pela cidade são instantaneamente atingidas pela confissão de pecado e, em muitos casos, converte-se a Cristo. Na rua Azusa, quando as pessoas soltavam do trem, na plataforma, quilômetros longe do local da reunião, quarteirões longe, as pessoas caíam debaixo de convicção de pecado, caíam no Espírito. Na pregação da Maria, Maria, esqueci o sobrenome dela agora, uma grande evangelista chamada, considerada a avó do pentecostalismo, pessoas longe, quilômetros da reunião, caíam, dentro de casa caíam. Ela estava pegando um local, dentro de casa as pessoas caíam como mortas, ficavam um dia caídas e se levantavam completamente transformadas, convertidas pelo poder de Deus. Esse poder permeia toda uma região, uma cidade, coisa tremenda. Quando os cristãos se humilham, reconsagram toda a sua vida a Cristo e pedem esse poder, com frequência recebem o batismo de tal forma que passam a ser instrumentos para a conversão de mais almas em um único dia do que jamais conseguiram durante toda a sua vida anterior. Quando os cristãos se humilham, reconhecendo, se humilham reconhecendo, temos sido inúteis, não temos dado frutos, temos sido inaptos, incapazes de se humilhar, se quebrantar diante de Deus e não ter aquela empáfia, aquela soberba. Não, vamos cantar, vamos louvar, vamos pregar, vamos fazer, e nada está acontecendo. Se torna um ritualismo vazio. Nada está acontecendo. Semana após semana, a mesma coisa. Então tem que se humilhar. Reconsagram toda a sua vida. Então tem que haver uma reconsagração, uma humilhação, se humilhar, se quebrantar. E posso lhes garantir, irmãos, é mais difícil reconsagrar. É mais difícil buscar de novo do que no início. Então parece que Deus não está ouvindo, parece que nada está acontecendo e nós vamos defiando, acabamos desistindo de buscar, desistindo do poder e continuamos com a nossa rotina religiosa. Afinal de contas, a vida não pode parar. E a gente continua na rotina da mesma maneira. Enquanto os cristãos permanecerem suficientemente humildes para reter esse poder, a obra de conversão terá prosseguimento, até que comunidades e regiões inteiras do país se convertam a Cristo. Então, um país todo pode ser avivado. Avivamento sempre começa em um local, em uma cidade, um lugarejo, mas se os cristãos daquele lugar que receberam esse poder, como diz aqui Fini, se eles continuarem humildes, consagrados, quebrantados, humildes para reter esse poder vai se espalhando, alcançando outras cidades, outras regiões, até o país inteiro.
Sabemos que os avivamentos passam. Por quê? Os avivamentos passam, duram 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque perdemos a humildade. É o que tem falado reiteradamente o pastor Ricardo Rodrigues, lá de Bogotá, Colômbia. O avivamento lá já tem 30 anos. Está aumentando, alcançando o mundo todo, aumentando a cada dia. Porque se nós conservarmos a humildade, porque os avivamentos acabam, passam, porque perdemos a humildade, perdemos a dependência, a entrega. O poder já vem, já temos o poder, agora temos o poder conosco. Daqui a pouco entra a soberba, o orgulho, aí entra de novo a independência e o poder continua, porque ele veio, mas sem percebermos. Ele vai minguando e retomar é muito mais difícil. Se foi difícil começar,